risco de auditoria. Aí, perigo. O que é esse risco? É o risco que o auditor tem de expressar uma opinião de auditoria inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorções relevantes. O risco de auditoria é em função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. Beleza? O risco que ele expresse inadequadamente uma informação sobre as demonstrações contábeis quando elas contiverem distorções relevantes. Ok? Trata-se da opinião. É o risco de que o auditor expresse uma opinião. Muito importante isso. Trata-se da opinião do auditor. As questões, quando trazem a opinião, a expressão da opinião, aí nós estamos falando de risco de auditoria. Prestem muita atenção nisso. Beleza? É a expressão da opinião do auditor inadequada. O risco de auditoria. O risco de auditoria, a avaliação desses riscos envolve o quê? Eu disse agora há pouco para vocês que os procedimentos de auditoria são os procedimentos para avaliação de risco e os procedimentos adicionais. A avaliação desse risco envolve a aplicação do procedimento. Não tem outra. É por meio do procedimento de auditoria, das técnicas, que o auditor concluirá se existe ou não, por meio de informações para avaliar esse risco e evidências obtidas. Ok? Entendido? A avaliação do risco por parte do auditor é realizada por meio dos procedimentos de auditoria, com base para informações que avaliem quais são esses riscos e as evidências de auditoria obtidas. Ok? Vimos lá que procedimentos de auditoria são divididos em dois. Para a avaliação do risco de distorção relevante e procedimentos adicionais. Esses aqui é dividido em dois. Procedimentos substantivos, aí a gente vai colocar só aqui, só para substantivos, e testes de controle. Beleza? Mas é assim a configuração. Ok? Então, como que o auditor vai avaliar os riscos? Por meio de procedimento. Para se ter informação sobre a avaliação desses riscos e evidências de auditoria. Entendido? Entendido? Entendido. Beleza? Seguindo aqui. Tudo isso não pode faltar, né, gente? O julgamento profissional está em tudo. Isso não pode faltar. Julgamento profissional do auditor. Você lembra lá numa aula atrás aí? O julgamento é utilizado para análise, verificação do auditor para materialidade e risco de auditoria. Saber identificar o direcionamento, tendências da administração. Na elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, se as estimativas que o auditor, que a administração utilizou para as suas demonstrações são razoáveis, é tudo por meio de julgamento profissional. Tá certo? O risco de auditoria se refere à opinião expressa pelo auditor. Gente, o Chaves está alertando vocês aí. Beleza? É a segunda slide que fala da mesma coisa. Mas fixem. Risco de auditoria refere-se à opinião. Opinião, a expressão da opinião. Vocês vão entender mais tarde. Ele é em função do risco de distorção relevante e do risco de detecção. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções antes de qualquer procedimento de auditoria. Antes da auditoria. O risco de detecção é aquele risco do auditor. É o risco de que os procedimentos executados pelo auditor, para reduzir um risco a um nível aceitável, não detectem uma distorção existente que possa ser relevante em individual ou em conjunto com outras distorções.
Então veja, o risco de auditoria, ele é em função do risco de detecção e do risco de distorção relevante. O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorções antes da auditoria. E o risco de detecção, gente, veja, risco de detecção. Quem vai detectar? O auditor. Então, é o risco que, por meio dos seus procedimentos, ele não consiga detectar essas distorções. Ok? Mais um esqueminha aí para vocês. Risco de auditoria igual ao risco de detecção, mais o risco de distorção relevante. Agora vamos falar do risco de detecção. Esse risco de detecção, que é o risco do auditor, na aplicação do seu procedimento, ele tem uma relação inversa com o risco de avaliação de distorção relevante no nível da afirmação. Gente, tá aí algo que, se vocês fixarem, vocês vão matar muitas questões. A relação, o risco de detecção com o risco de distorção é inversa. Quanto maiores são os riscos de distorção relevante, que o auditor acredita existir, menor é o risco de detecção que pode ser aceito pelo auditor. Portanto, mais persuasivas são as evidências de auditoria exigidas. Mais persuasivas, ou seja, aquelas que convencem o auditor, levam o auditor a entendê-las. Beleza? Vamos melhorar esse entendimento, que de primeiro momento não se entende, né? Veja, quanto maior o risco de distorção relevante, avaliado no nível da afirmação, que é aquela classe de transações saldo contábeis, ok? Pelas afirmações presentes na demonstrações contábeis, tá? Não é da demonstração contábil como um todo. O risco de detecção no nível da afirmação está no nível dessas divulgações feitas pela administração. Quando esse risco é alto, o nível aceitável de risco de detecção pelo auditor tem que ser baixo. Entenda. Veja. Se o nível de distorção relevante, o risco é alto, veja, o risco, aqui vamos dizer como risco de distorção relevante, beleza? Ele é alto. O risco de detecção, o nível desse risco, o auditor tem que ser baixo. O risco de detecção, agora eu vou colocar aqui detecção. Por quê, gente? Olha só. Se ele atribui um risco de detecção baixo, se ele atribui um risco aqui no 10, olha a quantidade de procedimentos de auditoria que ele vai ter que fazer. Se o risco é alto, o risco de distorção relevante é alto, o nível de risco de detecção dele tem que ser baixo. Por quê? Com o maior número de procedimentos aplicados pelo auditor, ele diminui o risco a níveis aceitáveis. Ele consegue atingir a asseguração razoável. Entenderam? Se o risco de detecção é baixo, se o risco de detecção é baixo, o nível atribuído de risco de detecção do auditor pode ser alto. Olha a quantidade de testes que ele vai ter que executar. Risco de detecção é o risco de que os procedimentos aplicados pelo auditor não identifiquem falhas, distorções relevantes. Então, se o risco de distorção relevante é baixo, o nível que ele vai ter que utilizar para o risco de detecção dele pode ser alto. Porque aí menos testes serão feitos. Gente, vocês entenderam isso? Ficou claro? Consegue visualizar? Vamos fazer mais um, porque é o seguinte, está aí algo que pode ser difícil de entendimento, é essa parte. Se eu tenho um risco de distorção relevante alto,
eu exijo, o auditor tem que ter um risco de detecção baixo. Porque aí, mais testes, mais procedimentos vão ter que ser feitos pelo auditor. Entenderam? Risco de distorção relevante alto, ele tem que atribuir um nível de risco de detecção baixo, para que mais testes sejam feitos. Se o risco de distorção relevante é baixo, maior é o nível que ele vai ter que registrar como risco de detecção. Porque aí os exames serão menores. Ok? Entendido? Fechou? E tá aí, ó. Risco de distorção alto, menor o nível de aceitável de risco de detecção. Ou seja, mais testes vão ter que ser feitos. Beleza? Risco de distorção baixo, o nível de aceitável de risco de detecção será alto. Por quê? Menos testes serão aplicados. Tranquilão? O risco de detecção se relaciona com a natureza e época e extensão dos procedimentos. Não foi o que eu disse? Que são determinados pelo auditor para reduzir o risco a um nível aceitável. Portanto, é função da eficácia do procedimento de auditoria. Ou seja, o auditor, com o procedimento, atingirá o objetivo. Se ele não conseguir, por meio da aplicação dos procedimentos, o objetivo não será atingido. O seu trabalho não será eficaz. Desculpa, gente. Há situações que colaboram com o auditor. Seriam um bom planejamento, a designação apropriada do pessoal, da equipe de trabalho, né? A aplicação de ceticismo profissional, mente questionadora, cri-cri. O auditor tem que questionar tudo. Evidências de auditoria devem ser avaliadas criticamente. Supervisão e revisão do trabalho de auditoria. Ou seja, todo trabalho de auditor tem que ter um supervisor, um revisor, para que melhore a execução do seu trabalho e aprimore atividades para futuros trabalhos. Esse risco de detecção, com esse planejamento adequado, né, com a equipe selecionada de forma adequada, experiente, né, o auditor pode aprimorar a eficácia do seu procedimento aplicado, reduzir a possibilidade de seleção inadequada de quais procedimentos aplicar, diminuir a aplicação incorreta desse procedimento e diminuir também interpretações erradas, incorretas, dos resultados da auditoria. Quando o auditor planeja a sua auditoria, designa o pessoal adequado para o trabalho, aplica o ceticismo profissional, supervisiona, revisa os trabalhos já realizados, ele consegue aprimorar a eficácia dos procedimentos. Ok? Escolher qual procedimento será aplicado, aplicá-lo corretamente e, com certeza, concluir o trabalho de forma correta. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás,
de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui do nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$ 60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da LAC Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.